Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e venho até vocês diretamente do estúdio Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá, Ivan, como você está e aonde você está? Olá, Priscila. Estou em Austin esta semana. Tem uma arrecadação de fundos para uma instituição de caridade, uma organização sem fins lucrativos que é membro do BNI, Austin Child Guidance Center, e minha falecida esposa Elizabeth era muito ativa nessa organização. Então estamos fazendo uma pequena arrecadação de fundos para eles esta semana aqui em Austin, na minha casa. Uau, que ótimo! Sim. Então, tenho uma convidada esta semana, o nome dela é Cláudia Thompson. Cláudia já esteve aqui 2 vezes. Esta é uma terceira visita. E falaremos sobre diversidade, equidade e inclusão, e basicamente acessibilidade às reuniões do BNI. Cláudia é diretora das regiões Core do BNI New York. Ela é membro do BNI há 20 anos. Incrível! Ela teve que ingressar quando tinha 16 anos. Conheci Cláudia. Ela deve ter entrado quando tinha 16 anos, porque não acredito que ela é membro já há 20 anos. E ela atuou em várias funções de liderança do grupo. E foi diretora consultora de lançamento, diretora de área e atualmente é presidente do Conselho de Diversidade, Equidade e Inclusão do BNI. Portanto, temos algumas coisas sobre as quais falaremos aqui, em uma área que está claramente em sua área de atuação e em sua experiência. A primeira é algo que tenho visto de vez em quando, não com frequência, mas de vez em quando no BNI. Isso é acomodar os membros com deficiência visual ou auditiva. Você fala um pouco sobre isso, Cláudia? E por falar nisso, bem-vinda de volta ao podcast do BNI. Obrigada, muito obrigada por me receber. Obrigada por também dizer que eu tenho 16 anos quando entrei. É isso que levarei desta conversa. Então, obviamente, tenho uma paixão por diversidade há muito tempo. E eu realmente aproveitei isso, especialmente pessoas com deficiências visuais e cegas. Porque minha mãe tem glaucoma e agora está aprendendo a lidar com o fato de ser legalmente cega. Portanto, há muitas coisas que podemos fazer especificamente para pessoas com deficiência visual, como, obviamente, um espaço que permita animais. Minha mãe não tem cão-guia, mas um lugar que faria isso, que também cobriria animais de serviço para quem precisa deles. Desobstruir caminhos, né? Eu pedi isso. Assim, as pessoas desobstruem caminhos para não ficarem com as malas no chão ou as bolsas de notebook no caminho. Para minha mãe, ela vê muito pouco, não tem visão periférica, então ela normalmente pode tropeçar nas coisas. Então, para muitas pessoas, quer consigam ver um pouco ou não, limpar os caminhos durante as reuniões é realmente útil, certificando-se de que tudo que está espaço uniformemente, a iluminação é crítica. Ela também mencionou isso. Como quando há pouca iluminação, é muito difícil para eles conseguirem se locomover também, se ainda tem alguma visão. Então, essas são algumas das coisas principais também. E depois, claro, enunciar de forma clara e concisa, para que possam entender e soletrar as coisas. Por assim dizer, sem assumir que todos entenderam, porque muitas vezes as pessoas usam a visão para entender expressões, e então, quando esse sentido é tirado, certifique-se de que explicamos as coisas literalmente para elas. Também tenho visto membros, especialmente membros com deficiência visual, que os outros membros se certificam de cumprimentá-los quando entram na reunião. E a pessoa com deficiência visual segura seu braço enquanto caminha até a mesa, ou, você sabe, às vezes fica em pé e cumprimenta as pessoas. Portanto, tudo o que pudermos fazer para ajudar alguém assim será sempre apreciado. Sim, 100%, porque não tiveram bengala ou cão-guia. Nem sempre as pessoas saberão. Minha mãe começou a usar mais a bengala para que as pessoas soubessem. Parece que consigo ver bem, mas não consigo. E então ela agarra no braço de alguém para guiá-la. Então, isso que você mencionou é muito bom. E para deficientes auditivos, você já falou sobre isso? Bem, não.
Mas sim, na verdade, é um de nossos webinários. Entrevistamos uma vice-presidente de um grupo do BNI que está na região de Charlotte e ela tem 98% de perda auditiva. E então ela disse que durante a pandemia, durante o lockdown, ela gostava muito de estar no Zoom, porque você consegue colocar as legendas, certo? Sim. Então, no que diz respeito ao Zoom, tanto para cegos quanto para surdos ou com deficiências auditivas, é muito útil, porque já existem ferramentas nas quais eles podem navegar por conta própria. Porém, se vocês tiverem uma reunião presencial, podendo falar na frente da pessoa, muitas pessoas conseguem fazer a leitura labial, não presumindo que estão sinalizando, lendo os lábios. Algumas pessoas, esta mulher em particular, não usa nada de linguagem de sinais. Para que você saiba, certifique-se de forma que eles podem se comunicar. Sabendo disso desde o início e eles então fique na frente deles quando você estiver falando, sem virar a cabeça. Certo. E aí, claro, poder usar legenda, mesmo que a pessoa esteja apresentando um PowerPoint, pessoalmente. Talvez ele tenha legendas disponíveis no áudio. E então, linguagem de sinais, quando aplicável, qualquer tipo de, novamente, explicação das coisas. Mas por escrito, permitir um intérprete. E não sei como isso funcionaria. Sei que meu grupo seria mais do que acolhedor. Ter alguém que não precise pagar anuidade. Talvez pague só o valor da reunião, mas ter alguém capaz de comparecer todas as semanas, a menos que sua especialidade seja intérprete. Interpretar é seu negócio, mas se eles precisarem de um intérprete lá, como um intérprete de língua de sinais, eles também poderão atender e acomodar essa necessidade. Já vi grupos que fizeram isso, permitiram isso. Outra coisa que recomendo é o uso de um aplicativo como o Otter.ai, OTTR.ai, que transcreve imediatamente as coisas. Portanto, só precisaria estar razoavelmente próximo ou, você sabe, centralizado. Eu encontrei esse aplicativo e tenho certeza, você sabe, como este podcast está aqui há anos, você vai achar também outros aplicativos além desse. Outra coisa sobre deficientes visuais, sabe? Um dos meus livros foi escrito em Braille. World's Best Now Marketing Secret. O segredo do marketing mais conhecido do mundo, em tradução livre. E claro, a Audible é ótimo no formato de audiobook. E a maioria dos meus livros agora são feitos no Audible. Ah, fantástico. Quer dizer, até eu normalmente compro livros no Audible. Eu sei que Escola Perkins é para cegos, que fica em Massachusetts, traduzirá a maioria dos livros para Braille para as pessoas. Sim, claro. Qualquer livro cujos direitos autorais eu possua, ficarei feliz em conceder-lhes os direitos de tradução para o Braille. Sim, isso é fantástico. Então, membros com atraso no desenvolvimento, esta é a segunda ou tecnicamente a terceira categoria, desafios como o autismo. Você quer falar sobre isso brevemente? Sim, com certeza. Então, novamente, este foi outro tópico sobre o qual temos recebido muitos pedidos, especialmente de pessoas que podem estar nesse espectro, portanto, podem não estar atrasados em termos de desenvolvimento, em todos os casos, mas enfrentam desafios sociais. Então, novamente, falar claramente é fundamental. O uso da linguagem em todos esses casos também é muito importante. Portanto, não diga coisas como estúpido ou burro, como dizer: "Oh, eu sou tão burro, eu disse isso". Você estaria, sendo muito atencioso para não fazer isso. E também estar atento aos sons e luzes piscantes, pois muitos sons altos também podem causar perturbações, portanto, não fale muito alto. Não diga coisas assim perto deles, pois serão interpretadas literalmente. E talvez também não use gírias ou, frases que possam ser difíceis de entender. Então, ser bem direto e tentar evitar coisas como conversa fiada. Às vezes, como não ficar ofendido também, se não for recíproca a conversa fiada? Então, eu pertenço a uma organização, já mencionei isso antes várias vezes, o TLC, o Conselho de Liderança Transformacional,
E um dos membros tem um desafio de desenvolvimento, no sentido de ter dificuldade em reconhecer rostos, o que é um desafio muito incomum. Então ele apenas perguntou a todos, e ele foi, muito claro com todos sobre a sua dificuldade, e ele apenas pediu a todos que quando o virem, é só dizer: "Oi, aqui é o Ivan." E você sabe, em algum momento ele reconhece o rosto, mas foi útil para ele se lembrar das pessoas apenas. Você sabe, apenas usando seus nomes ou olhando seus crachás. Sim, usar crachás é tudo. Eu sei que isso é uma parte muito importante. Então, se você esquecer, pode ser um desafio. E, novamente, as pessoas podem se ofender. Por quê? Ele não consegue se lembrar de mim. Mas, é claro, sim, mantenha isso em mente. Estamos quase sem tempo. A terceira categoria são os desafios de aprendizagem. Você quer falar brevemente sobre isso? Sim, claro. E eu sei que você também tem alguma ideia sobre isso. Então, para mim, na verdade, tenho DDA. Sou neurodivergente e muitas vezes as pessoas dizem coisas que eu tenho que manter o foco. Agora, se sabe como as pessoas conseguem isso? Seja medicação, seja terapia, seja você, há diferentes ferramentas que eu uso, mas para maneiras de entender isso. Ter paciência com as pessoas, porque você simplesmente não sabe com que elas podem estar lidando e como elas processam as informações quando você as compartilha. Então, às vezes, algo que não é entendido ou escrito bem na newsletter ou mesmo no Business Builder, Eu sei que estamos reavaliando todas as nossas ferramentas e felizmente isso é algo que as pessoas têm em mente, mesmo particularmente com desafios específicos de aprendizagem como dislexia, onde as letras são embaralhadas para as pessoas ou elas leem as coisas de forma diferente. Precisamos encerrar aqui em apenas 1 minuto. Eu queria mencionar a dislexia. Tenho um bom amigo que está trabalhando em um livro sobre dislexia. O nome dele é Jamie Waller. E uma das pessoas que encontrei muitas vezes que é disléxica e bilionária é Richard Branson. Então você sabe, pessoas muito bem-sucedidas podem ter esses tipos de desafios de aprendizagem e ainda assim serem bem-sucedidas e ótimos membros para o BNI. Oh, isso é uau! Tenha isso em mente. Tudo bem, eu sei que você tem outra coisa a dizer. Temos cerca de 15 segundos restantes sobre incomodar os convidados e membros que são deficientes físicos. Claro, então, é só pensar nos locais. Eu venho, como você mencionou, de um histórico de lançamento de grupos do BNI e lembro de uma das coisas que eu sempre mantinha em primeiro plano. Esse lugar é acessível? Aqui nos Estados Unidos, temos a ADA, que é conformidade com a lei americana de deficiência, Existe uma rampa ou elevador, se houver degraus. É de fácil acesso para qualquer pessoa. Às vezes, as pessoas fazem uma cirurgia e não conseguem ter mobilidade total. Então, tendo isso em mente, certificando-se de que os ambientes estão bem iluminados, garantindo que seja fácil para as pessoas chegarem, até mesmo pegando carona também. Certifique-se de que as pessoas tenham acessibilidade à locomoção, caso não possam dirigir. Lembre-se sempre de falar de forma clara e concisa. E então também tenha em mente, claro, não pode ter preconceitos ou microagressões. E então, uma coisa importante que muitas vezes vemos com aqueles que não são fisicamente aptos, eles são muitas vezes infantilizados, supondo que a habilidade ou incapacidade de alguém seja baseada em uma deficiência que ela possa ter. Portanto, tenha essas coisas em mente quando estiver nas reuniões. Mas, novamente, a acessibilidade é definitivamente fundamental. Bem, essa é uma ótima informação, Cláudia. Todos nós podemos aprender com isso e tornar a nossa organização acessível a todos os empresários. E então eu realmente aprecio você estar no podcast do BNI novamente. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. É com você, Priscila. Incrível!
Ótimo, isso é tudo para essa semana. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a vocês as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI. Então confira o ótimo material que está disponível para você em www.meisneraudioprograms.com e use o código promocional AIVAN50 para 50% de desconto em tudo. Esse código é válido por tempo limitado, tá? Todos os rendimentos vão para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI. Obrigada!